Hoje eu tenho dois convidados aqui, muito ilustres, por sinal. O pastor Jean, seu filho. O pastor Jean é pastor da Igreja Batista Eleve, aqui em Laranjeiras. Uma igreja linda. E Deus tocou no coração dele para que ele botasse o pé aqui em Vitória. E você sabe aonde ele vai estabelecer uma congregação? No nosso antigo Árvore da Vida. Vai começar aqui. E nós estamos aqui hoje para dar as boas-vindas à Igreja Batista Eleve, no bairro de Jardim Camburi, em Vitória do Espírito Santo. Deus nos deu uma chave nesse lugar, pastor. E com essa chave, nós estamos abrindo portas para que você prospere aqui. Esse salão não vai ficar com você muito tempo, porque vai ser pequeno. Você vai prosperar ali. Você e o seu representante. E todos aqueles que o Senhor gerarem. Seja bem-vindo. Eu fico extremamente grato ao Senhor por estar hoje aqui diante da congregação, diante de todo o reino espiritual, podendo pela primeira vez usar uma chave que Deus me deu, de abertura de portas na cidade. Eu sei que você está aqui do lado, eu sei. Lá Deus te deu a chave. Então seja muito bem-vindo. Eu gostaria de convidá-lo a assumir o altar do Senhor e trazer a palavra para nós nessa noite. Detalhe, nós nos conhecemos essa semana. Mas muito embora eu te conheça dessa semana, o meu coração já se ligou ao seu. Eu reconheço o homem de Deus que você é. Eu reconheço o teu caráter. Eu reconheço o propósito eterno do Senhor para nós ganharmos Vitória, a começar por Jardim Camburi e depois a grande Vitória, e o estado do Espírito Santo, o Brasil e ir às nações, porque eu sei que você também tem promessa. Como eu te falei ali na nossa reunião, eu estou aqui para te servir. Esta igreja, ela está aqui para servir vocês. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo boa noite. Muito obrigado pelo carinho, pastor Flávio, toda a família ministerial, família biológica. Que Deus os abençoe grandiosamente. No final do mês passado, última semana do mês, na verdade, no mês anterior, mês de julho, eu estava numa conferência no Rio de Janeiro. E Deus trouxe algo ao meu coração. Eu estava lá orando, o Espírito de Deus me visitou. Ele falou: coloque os seus pés em Vitória, eu quero que você vá e coloque os seus pés na capital do Espírito Santo. Nós estamos em Laranjeiras, nossa igreja sede, Ministério Batista Eleve. Pela bondade e também misericórdia de Deus, somos pastores do ministério. E o ministério existe há 10 anos. Então nós iniciamos esse projeto, pastor. Fui pastor auxiliar por anos do meu querido pastor aqui no estado. E aprove o Senhor que a gente pudesse assumir uma congregação. Meu pastor presidente nacional, eu vou usar esses termos que eu acredito que vai ficar de fácil entendimento para todos. Ele nos pinçou de dentro da igreja, nos colocou durante 1 ano. Na verdade, ele falou que nós ficaríamos 6 meses em casa, fazendo culto sozinho, eu, a minha esposa e meu filho. A minha esposa não está aqui. No domingo nós temos culto lá na igreja 10 da manhã, temos culto 17 horas e culto às 19. Como eu me ausentei para estar aqui, estou muito feliz de estar aqui. A minha esposa está ministrando os cultos. Eu ministrei no culto das 10, ela vai ministrar no culto das 17. Já ministrou e vai ministrar agora no culto das 19 horas. Mas trago um abraço dela para todos vocês, para os pastores, toda a família. O meu filho está aqui,
Lá na igreja eu costumo dizer, não é difícil você identificar o meu filho na igreja. Você vê um menino muito bonito andando, você vai saber certamente é o filho do pastor. E sem partidarismo nenhum, falo sempre de forma muito carinhosa. Bom, ficamos então, o pastor nos pensou e falou, eu quero que você fique 6 meses em casa, fazendo culto no lar, sem receber nenhum visitante, somente você, a sua esposa e o seu filho. E todo mês você vai me mandar um relatório. Então eu comecei a fazer o culto e no início era uma maravilha. As pessoas perguntam, pastor, sua formação teológica, você se formou onde? Inclusive, eu tenho um casal de líderes nossos que estão aqui conosco, Railton e Gisele, são ali, as nossas equipe da nossa liderança de casais lá da igreja. E eles disseram assim, pastor, para a gente ficar em casa 6 meses. E eu fiquei esses 6 meses em casa, não sei se a mídia consegue colocar a foto da minha família aqui, eu, a minha esposa e meu filho. Essa é uma das frases que nós carregamos no coração. Quando, e tem um O a mais ali, mas o futuro quer se manifestar, ele procura pessoas. Toda vez que o futuro quiser se manifestar, ele vai procurar alguém. Bom, então nós começamos a desenvolver esse culto em casa, que seria por 6 meses. E no início foi uma maravilha, foi muito bom. As pessoas perguntam, quando é que o senhor se formou, pastor, sua formação teológica? Bom, foi esse tempo em casa. Eu tenho outras formações, mas ali de fato é uma formação que vale a pena ser citada. Porque era uma maravilha, esse primeiro mês, pastor. Foi tudo muito legal. Eu ministrava, meu filho ouvia a mensagem, minha esposa ouvia, e era um dia maravilhoso. Nós comemorávamos, eu fazia o relatório, mandava para o meu pastor, que é em Brasília, e ele, poxa, que tremendo, é isso mesmo, continua. Mas chegou um dia que nós fomos almoçar, eu vou citar 2 exemplos bem simplesinhos. Isso não acontece aqui, isso acontece certamente lá para o lado de Laranjeiras, região da Serra. Mas eu ia almoçar, e quando eu estava lá almoçando, aí a minha esposa falava assim, nossa, você foi um pouco diferente do que você ministrou no culto lá em casa, porque você falou que nós deveríamos servir um ao outro, e você botou seu prato, você já começou a comer, você não nos serviu, nós estamos aqui sem comer, mas você já adiantou o seu prato, colocou o seu e já está comendo. Eu falei, não, eu nem percebi. Teve outro dia que eu desci do carro e fui andando, aí chegamos no local, ela, nossa, quem via você achava que você era um rapaz solteiro, porque você desceu, foi andando, falando no telefone e nos deixou para trás, mas não foi isso que você pregou lá em casa na outra semana. Eu falei, olha, eu tenho uma ideia então, você poderia começar a pregar a partir de agora. E ela, não, quem vai pregar é você, porque você é o pastor, você é o cabeça, você que é o marido, prega você. Então eu comecei a selecionar os meus textos, tinha mensagem que eu ia ministrar, eu preparava o esboço da semana, e eu falava assim, esse aqui eu não prego não, isso aqui é uma arma na mão dela. Se eu pregar, ela me acusa. Se eu pregar, ela acaba com a minha carreira. Esse aqui eu tiro, esse tópico fica fora, esse tópico fica fora. Esse aqui eu posso pregar, esse eu não prego. E lá em casa só tenho um filho, né? Eu tenho 31 anos com a minha esposa, para a glória de Deus, 31 anos que nós estamos juntos. Eu só tenho um filho e sou extremamente realizado e feliz com o filho que Deus nos deu. Mas toda vez que a gente entrava nesse embate lá em casa, meu filho ficava do lado dela. Eu falava, se tivesse mais um, era quadrilha, formação de quadrilha. Todo mundo contra mim aqui agora. Então eu comecei a ficar inquieto com aquilo, aquilo virou uma discussão e virou um problema. Então eu comecei a ficar extremamente aborrecido com aquilo, nosso lar ficou um tanto quanto conturbado. Estava lendo Salmo 23:5, diz, prepare uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. E um dia Deus ministrou ao meu coração, quem são os seus inimigos? Eu comecei a procurar os meus inimigos e tentei vigiar as regiões espirituais e trazer todos os espíritos malignos que vinham à minha mente. E o Senhor falou assim, não, os teus inimigos são todos aqueles, ou é tudo aquilo que te impede de ser quem eu te chamei para ser. E para você descobrir de fato quem são os seus inimigos, você pergunta à tua esposa, quem é que está te impedindo de ser quem eu te chamei para ser? Porque ela te conhece melhor do que todas as pessoas te conhecem. E ela tem coragem de falar para você coisas que as pessoas aí fora não têm coragem de falar. Quando eu quiser usar a boca de alguém para falar com você, uma das bocas que eu tenho intenção de usar é a da sua esposa, porque ela conhece você e ela tem coragem de falar para você coisas que outras pessoas não têm coragem de falar. Então eu voltei para casa e falei assim, vou refazer os textos, trouxe aqueles tópicos, lembra os tópicos que eu dispensei? Trouxe os tópicos tudo de volta para a mensagem, joga os tópicos de volta. Então começamos, bom, eram 6 meses, ficamos 1 ano, pastor. Entenda, eu repeti de ano, né? Porque se eram 6 meses que 1 ano, eu não fui aprovado na primeira, repeti, Deus me colocou mais 1 ano. E depois desse 1 ano, então, nós começamos o Ministério Batista Eleve, que o meu pastor falou, agora você pode receber visitantes na sua casa. E era na minha casa,
na varanda da minha casa, que nós fazíamos o nosso culto nós três, e recebemos visitante na varanda da nossa casa. O nosso culto era 7 horas da manhã todo sábado. Nós permanecemos o nosso culto 7 horas da manhã todos os sábados. E nós falamos assim, olha, isso aqui realmente é para não dar certo, porque quem vai num culto na casa de alguém 7 horas da manhã no sábado? E lá em casa é britânico, a minha esposa deu 7 horas, eu tenho uma formação militar, um dia eu compartilho isso um pouco, mas 7 horas não é 7:1. Então, nós começamos exatamente em cima, e chegava criança no colo dos pais, mamadeira na mão, medidor de mamadeira, lá em casa a sala era cheia de colchonete no chão. Daqui a pouco a minha esposa jovem começou a ficar com os cabelos platinados, pastor, porque as crianças começaram a fazer do sofá lá de casa pula-pula de criança. Elas acordavam e já virou um playground lá em casa. E aí começou a dar problema, nós começamos a nos reunir no hotel, no auditório de um hotel, depois fomos para um local que era uma oficina mecânica, havia umas 60, 70 pessoas, depois fomos para um outro ambiente, Deus nos abençoou nesse lugar, e lá é muito interessante porque nós não tínhamos ninguém do louvor. Eu quero agradecer a Deus, dê um aplauso a Jesus por todo o ministério de louvor, um ministério lindo, abençoadíssimo, servem, chegam mais cedo na igreja, ensaiam, são muito dedicados. Mas lá nós não tínhamos ninguém no ministério de louvor, então nós botávamos no pendrive, projetávamos na parede e nós cantávamos. E pasmem, queridos, não tem você estar batendo palma durante o culto, e o culto está rolando, você está aplaudindo ao Senhor e batendo palma, nas palmas e vai? Então, eu que ministrava o louvor, pastor, só que nas palmas eu bato fora do ritmo. Então a pastora falava assim, quando acabava o culto, meu filho, se alguém voltar nesse culto, é porque realmente é de Deus, porque não tem como voltar você no louvor. Eu falei assim, nossa, se precisava de uma palavra de entusiasmo, empolgação, acabei de achar minha fonte, que eu vou buscar esses entusiasmos. Bom, foram voltando. Então nós começamos a construir esse trabalho, depois nós entramos num local em Laranjeiras, que era uma boate. Um dia eu compartilho um pouco mais sobre isso. E ficamos ali diante de muitos desafios. Mas Deus nos trouxe para poder expandir e desenvolver esse reino. Então hoje nós temos, para a glória de Deus, a igreja sede em Laranjeiras, e lá no município de Serra, nós temos 6 congregações, Vila Nova de Colares, Ferrosa, Taquara, Jardim Carapina, Central Carapina e Porto Dourado. São 6 congregações, todas da Batista Leve, todos líderes formados dentro da igreja, e a sede que fica em Laranjeiras. Bom, do dia que nós iniciamos na nossa casa até o dia de hoje, nós estamos esse ano completando 10 anos de Ministério Batista Eleve. Agora sim, no Rio de Janeiro, eu estava então orando, e o Senhor falou, coloca os seus pés em Vitória. Eu quero que você vá a Vitória. Então eu reuni algumas pessoas e falei, vamos a Vitória, no escritório de um rapaz que eu conheço. Deus pediu para eu ir lá em Vitória, eu pedi o escritório dele emprestado, tem um mini auditório. Eu quero fazer uma oração e um culto lá, eu não sei o que Deus vai fazer. E nós entramos e começamos a orar. Deus só falou, coloca os seus pés em Vitória, eu quero que você vá a Vitória. E ele disse que Vitória é um portal espiritual, Vitória é uma capital, e tem todo um contexto espiritual. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas viemos a Vitória, exatamente na última semana do mês de julho. Ok? Na última semana do mês de agosto, essa que estamos, uma pessoa que eu não conhecia, nunca vi, já vi assim, de ouvir falar, mas enfim, não conhecia, esteve lá na nossa igreja e falou, pastor, por que o senhor não vai para Vitória? Eu falei, sim, se algum dia Deus nos levar, iremos. E ele falou assim, eu vou achar um lugar para você em Vitória. E aí ele passou uns 2 dias, ele me ligou, pastor, achou um lugar. Bom, esse lugar aqui, vou te apresentar um pastor muito querido, você vai gostar muito dele, que é o pastor Flávio. E ele vai te apresentar. Bom, estive aqui, conversei com o pastor Flávio, quero agradecer a Deus, viu, pastor, pela sua vida, pela sua família, obrigado pelo carinho. Deus sabe, as palavras liberadas também aqui no altar, elas estão todas seladas no reino espiritual. Eu creio em cada uma delas. Teremos tempo para compartilhar um pouco mais. Bom, então viemos aqui e ajustamos os detalhes para que a gente pudesse estar entrando ali e desenvolvendo, chegando. Fico feliz de poder estar aqui e poder estar junto com cada um de vocês. Um pouquinho de apresentação da nossa igreja e também da nossa família. Agora eu queria compartilhar uma mensagem que Deus sempre arde essa mensagem ao meu coração e ministra muito a minha vida. Tem muito a ver com a minha história, com a forma que Deus veio construindo a minha história. Eu queria compartilhar um pouquinho isso com você. Eu acredito que de alguma forma, por isso eu peço, abra o seu coração. É uma mensagem simples, muito simples. Mas abra o seu coração, esse é um pedido que eu faço carinhosamente. Para que você possa de alguma forma também ser ministrado, assim como Deus ministrou a minha vida e como teve relevância e importância para mim. Existem 3 verdades. Eu queria iniciar falando isso. Que elas são verdades imutáveis de Deus.
Ninguém consegue mudar isso. São 3. A primeira é que você só tem essa vida. Você não tem outra, é essa aqui. Essa é a primeira verdade, ninguém muda isso. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, que como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Você tem essa vida aqui. Cuide dela, aproveite ela. Olhe para mim, por gentileza, e preste atenção no que eu vou lhe dizer. O perdão que você tem que liberar, não espera liberar no céu. No céu não precisa liberar perdão, você tem que liberar aqui. A fé que você tem que praticar, não queira praticar. Quando eu estiver no céu, eu vou praticar uma fé que eu vou viver o sobrenatural. Não, querido, você não vai precisar disso lá. Fé você precisa aqui. Você só tem essa vida. Use agora. O amor que você tem que entregar para a sua família, o cuidado que você tem que ter com a sua família, tem aqui. Não espera ter isso no céu, lá não vai precisar, precisa aqui. A sua família não pode ser carente de quem Deus te chamou para ser. Não deixa a sua família carente de quem Deus te chamou para ser. Eu costumo dizer que venho do empreendedorismo, pastor. Eu passei por um período militar e também entrei no mundo dos empreendimentos. E uma vez Deus ministrou meu coração, ele dizia que no comércio, no mundo do empreendedorismo, você tem que atender e da melhor forma possível todos os clientes. Quem é comerciante aqui? Algum comerciante? Algum comerciante aqui? Tem que atender bem os clientes. Mas no casamento você só tem um cliente para atender. Você não tem 2, você só tem um. Então tem que atender muito bem atendido. Tem que cuidar e tem que cuidar muito bem. Porque você só tem essa vida. Essa é uma das verdades que você não vai conseguir mudar. A primeira é que a vida é uma. A segunda é que a vida é curta. A vida é curta. E a terceira é que a vida passa rápido demais. Passa muito rápido. Eu vou lhe provar isso. A palavra de Deus diz em Salmo 90, 10, diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. Veja, passa rápido demais. Na verdade, a vida ela é curta. É uma só, ela é curta, ela passa rápido. 70, 80 anos. É só você entender, quer ver? Olha para a pessoa que está ao seu lado, olha para ela e fala assim: tem mais ou menos 1h30 que nós estamos aqui. Pode dizer, diga, tem 1h30 que nós estamos aqui. Diga, tem 1h30 que você está ficando mais velho. Já tem 1h30 que você já envelheceu. 1h30 mais velho. Você entrou, você já está 1h30 mais velho agora. Então, a vida é uma só, ela é curta. E ela passa rápido. Benjamim de Israel, ele diz assim, que a vida ela é curta. Mas ela não precisa ser pequena. O fato de ser curta não quer dizer que tem que ser pequena. Então, nós precisamos desenvolver a vida. O texto continua dizendo que alguns pela sua robustez conseguem alcançar, chegar a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então ele está dizendo que a vida ela é curta e ela passa rápido, passa voando. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, não muito, pouco, eu tinha vontade de fazer 18 anos, pastor. Eu quero ter 18 anos. Quando eu tiver 18 anos, eu vou tirar minha carteira de motorista, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu chego em casa a hora que eu quiser. 18 anos, eu sou maior de idade, eu quero ser maior de idade, eu quero dirigir, quero ter meu carro. Pois bem, esse dia eu estava fazendo uma reflexão. Eu continuo com vontade de ter 18 anos, pastor. Ok, os motivos agora são outros. Mas quem quer ter 18 anos aí? Vontade, mas não dá para voltar. Não dá para voltar. Então, 3 verdades, a vida é uma só, a vida é curta e a vida passa rápido. Portanto, aproveite ela. Atos capítulo 19, versículo 13, eu quero começar a estruturar a mensagem aqui. Quando eu vinha desse mundo do empreendedorismo, eu prestei serviço para uma empresa e recebi em cheque. Jovens aqui nem sabem, cheque, o que seria cheque? Pastor, está falando de cheque? Não, eu sei de Pix, de bitcoins. Não, existia uma época que você fazia serviço e recebia em cheque. Era uma das formas de você receber pagamentos, contratos. Eu recebi cheques parcelados, pré-datados, e um cheque muito bom,
bom, quem gosta de receber uma boa quantia, assim, um bom Pix? Bate na plim, bateu o Pix, nossa, tomei um susto, que maravilha. Então eu recebi um cheque de um valor alto. E naquele dia, quando deu o dia de eu sacar o cheque, eu fui para o banco. Quando eu cheguei na boca do caixa, eu entreguei o cheque e fiquei olhando para a mulher do caixa. Que eu ficava olhando a expressão do rosto dela. Que eu queria saber se tinha saldo e se a assinatura conferida estava tudo certo. Então, na medida que eu via a expressão do rosto dela, eu me posicionava. E ela começou a olhar o cheque, olhava para a tela do computador, e eu do outro lado, ela olhava. Aí ela fazia assim, aquele gesto, concordando. E eu pensando comigo, tá certo aí. Ela falou assim, olha, tá tudo certo sim, tudo bem. Me dá a sua identidade para eu sacar o cheque, para você sacar. Eu meti a mão no bolso. E eu estava sem minha identidade. Olhe para mim. O cheque era meu. O cheque tinha saldo. A assinatura conferia. Ela falou assim, me dá a sua identidade. Eu não estava com a minha identidade, eu não estava com ela. Deixa eu fazer uma pergunta. O cheque era meu, tinha saldo e a assinatura conferia. Eu levei o dinheiro embora? Por quê? Por quê? Não, a pergunta é fácil mesmo, a resposta é fácil. Por qual motivo que eu não levei? Levanta a sua mão direita assim, levanta. Vocês fazem isso aqui? Posso? Me permitem? Faz assim na sua cabeça assim, ó. Fala assim, as promessas de Deus, elas orbitam sobre a minha cabeça. Diga, tem saldo, porque foi Deus que falou. Diga, assinatura confere. Diga, saiu da boca de Deus as promessas. Diga, elas estão orbitando sobre a minha cabeça. Mas para eu sacar, eu tenho que ter uma identidade. Dê um aplauso a Jesus se você recebe no coração. Porque Deus ministrava no meu coração, Ele dizia isso. Eu liberei promessas, tem saldo, fui eu que falei mesmo. Só que as pessoas estão ficando frustradas, porque não conseguem sacar as promessas. Elas orbitam sobre a cabeça das pessoas, mas elas não conseguem pegar. Porque não tem identidade. Se você não tiver identidade no mundo espiritual, você não tira. Pastor, o senhor tem certeza disso? Atos capítulo 19, versículo 13. Atos 19, 13 diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Veja, eles vão expulsar um espírito maligno da vida de um homem, não conseguem, e o espírito maligno falou assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Não tinha uma identidade no mundo espiritual. Por falta de identidade, eles não conseguiram cumprir o propósito. Então eu quero te fazer uma pergunta. Já que entendemos, vamos ajustar um pouquinho a nossa identidade, organizando através da palavra de Deus. Se você fosse um animal, identidade? E se você fosse escolher uma identidade para ser um animal, que animal você gostaria de ser? Eu posso citar alguns aqui para ganhar tempo. Um leão. Uma águia. Um touro. Um cavalo. Se você for perguntar para as pessoas, eu vou acelerar a mensagem, mas se você perguntasse para a pessoa do seu lado, ela ia citar possivelmente um desses aqui, ou um outro que tem alguma similaridade com eles. Agora observe, todos marcados por sua força, por sua robustez. Um leão, uma águia, um touro, um cavalo, todos animais fortes. Ninguém escolheria um animal fraco. Todo mundo queria ser uma águia. Você vai ver, aqui tem células, pastor? Eu vi que o senhor falando de células. Então qual é o nome da célula? Célula águia, célula leão. Mas eu quero ler um texto com vocês. Quero compartilhar uma mensagem com vocês. Eu quero falar de 4 seres que nós vamos citar aqui, que são fracos, inclusive são conhecidos por sua fraqueza.
porém têm identidade adquirida. E eles adquiriram identidade através da sabedoria. Eles adquiriram sabedoria. E por causa da sabedoria, eles estabeleceram uma identidade, ao ponto do Senhor citá-los. Não vou falar de leão, de tigre. Não vou falar de touro, de cavalo, de águia, de elefante. Não vou falar de animais fortes. Vou falar de animais fracos. E hoje nós vamos aprender com esses fracos animais. Eles vão nos ensinar. Esses fracos bichos vão nos ensinar. O tema da nossa mensagem é Eu Também Sou Líder. Qual é o tema dessa mensagem hoje? Qual que é o tema? Falei para a pessoa que está só assim, eu também sou líder. Eu não posso andar muito aqui, nós não vamos ter tempo, mas você tem que entender que você é líder. Pastor, eu sou líder? Eu estou numa luta muito grande para perder peso, pastor. Perdi 25 quilos agora, que eu sempre arredondo para cima. Eu sou um otimista. E fazendo dieta, e malhando, eu entrei no negócio de um crossfit, um negócio muito doido. Quem faz crossfit não é 100%, pastor. Eu estou ficando velho, eu tenho formação militar e faço crossfit, pode ter certeza. E sou pastor. Você nunca vai achar um pastor 100%. Pastor, se for 100%, ele não está certo. Mas vamos lá. E Deus uma vez ministrou ao meu coração, ele dizia assim, você tem que ser líder. E você tem que ser líder, porque líder é um chamado de Deus para a vida do homem, quer ver? Toda pessoa que fica acima do peso, ela perdeu a liderança do que ela come. O que ela come está liderando ela, por isso que ela assumiu aquele corpo. Uma família que está em lutas, em guerra, briga entre casais, pais e filhos, falta um líder para resolver o problema. Uma família que está passando por uma escassez financeira, quando tiver um líder, resolve o problema da escassez financeira. Porque um líder tem criatividade, um líder acha saídas, um líder acha respostas. Porque esse, inclusive, dentre outros, esse é o papel de um líder. Vamos aprender então com 4 líderes. Porque eu também sou líder. Quantos líderes aqui? Quantos líderes? Diga, eu também sou líder. Mas vamos aprender com 4 líderes aqui. Eles vão nos ensinar, quer ver? Provérbio 30, 24 ao 28. Provérbio capítulo 30, versículo 24 ao 28. Eu estou usando a versão Almeida Corrigida e Fiel. ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Eles estão projetando, eu acho que você poderia caminhar comigo na mesma versão. Bom, essas 4 coisas são dos menores da terra, porém, bem providas de sabedoria. Olha como que o texto fala. Essas 4 coisas são das menores da terra, porém, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo forte, todavia, no verão, as formigas não são um povo forte, todavia, no verão, preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e, contudo, põem a sua casa sobre a rocha. Os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos saem em bandos e se repartem. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. Observa. O texto está falando de 4 seres frágeis, fraquíssimos, que vão nos ensinar muito hoje sobre liderança. Hoje vamos falar sobre criaturas que são conhecidas por serem fracas. Uma vez mais, não são elefantes, não são cavalos, não são ursos, não são leões, não são águias, que são conhecidos pela sua força. Vamos falar de animais que são fracos, bichos fracos. Temos o hábito, por quê? Porque temos o hábito de justificar as nossas ausências de resultados por nossas fragilidades. Uma vez que identificamos a nossa dificuldade, nossas fragilidades, então nós justificamos a ausência de resultados. E Deus não te colocou na terra para apenas você identificar suas debilidades. Deus te colocou na terra para você superar suas debilidades. Elas são exemplo de fraquezas para os homens, mas foram citadas por Deus como sábias. Cada uma delas aqui encontraram caminhos para compensar as suas debilidades. Cada uma delas encontraram caminhos para compensar as suas debilidades. Não permita que o seu tamanho, ela vai deixar esse ensino para nós. Não permita que o seu tamanho limite o seu alcance. Precisamos achar caminhos que compense o que não temos. Você precisa construir virtudes que compensem
as suas debilidades. Por quê, pastor? Porque você não é uma fake news de Deus. Deus não te colocou nessa terra como uma fake news. Eu coloquei uns para crescer, uns para vencer e outros para sofrer, outros para ficarem estagnados. Não. Esse não é o projeto de Deus. Portanto, quais virtudes elas têm? É bem simples. São 4 animais, eu quero falar dessas 4 virtudes bem rapidinho para você, para nós respeitarmos aqui o seu tempo. Primeiro, eu quero falar da formiga. Eu vou pegar em ordem cronológica. Formiga, versículo 25. As formigas não são um povo forte. Todavia, no verão, elas preparam a sua comida. A primeira coisa que eu quero que você aprenda, porque é o que Deus trouxe ao meu coração como ensino para nós hoje, é sobre preparação. Eu vou desconstruir um conceito já estabelecido há anos, porque às vezes as pessoas elas têm uma cauterizado dentro delas. Ah, minha vida não deu certo porque eu perdi a oportunidade. Ah, eu tive uma oportunidade e eu perdi a oportunidade. Ah, quando eu fiz tal coisa, mas quando eu me dei conta, nossa, a oportunidade passou, eu acabei perdendo, pastor, perdi a oportunidade. Nós vamos trabalhar sobre isso. Sabe o que as formigas nos ensinam? Observe algo. Elas estão nos ensinando assim, ó, de surpresa sim. Tem coisa que pode chegar à minha vida de forma que eu não esperava. Foi uma surpresa. De surpresa sim, mas despreparado não. Ela se prepara, porque ela pode ser pega de surpresa, mas não vai ser pega despreparada. O texto é claro dizendo, no verão, mesmo sendo um povo fraco, mas elas se preparam no verão. Ela faz no presente o que precisa ser feito para usufruir no futuro aquilo que ela deseja. Estamos cheios de sonhos, mas nós esquecemos que entre o sonho e a realização existe uma palavrinha chamada preparação. Se você tem um sonho, você não se prepara para ele. Isso não é fé, isso é utopia. Isso é devaneio. Entre a realização de um sonho e o estágio que eu me encontro hoje, existe uma palavra chamada preparação. Pior do que um sonho desejado nunca chegar, é ele chegar e você não está preparado para ele. É pior. O que coloca as pessoas enfileirando consultórios psiquiátricos, psicólogos, com psicólogos, muitas vezes é a frustração. Eu sou pastor de psicólogos e psiquiatras, temos médicos e psicólogos na igreja. E existem coisas que tem que ser direcionado para lá mesmo. Inclusive a igreja tem um atendimento para todas as comunidades 100% gratuito. 100%. Onde a gente atende com psicólogos, com psiquiatras, com pediatra, com nutricionista. Nós atendemos com trabalhos na área de odontologia, com dentistas, 100% gratuito lá na igreja. Temos uma área toda construída só para atender a comunidade mais carente, para que a gente possa atendê-los gratuitamente. Na sua grande maioria, oriundos das nossas congregações, que são dentro de comunidades mais simples. Não tem nenhum problema com os atendimentos. Inclusive nós direcionamos. Mas muitos casos, não poucos, muitos, são pessoas que estão frustradas e não conseguem virar o jogo da vida. E estão frustrados porque quiseram viver os sonhos, mas não se prepararam para aquilo. Achavam que não se preparar e viver sonhos, aquilo era fé. E não, isso chama-se devaneio. Não é fé. Me permita, querido, eu venho com muito amor e carinho. Eu tenho uma boa pretensão de compartilhar com vocês algo que faz parte da minha vida. Que o Senhor sempre me chamou para isso.
E foram coisas que Deus ministrou ao meu coração para a minha vida. É como se eu estivesse aqui compartilhando um devocional meu com você. Observa a história de Esther. O futuro visitou Esther. Toda vez que o futuro quer se manifestar, ele procura alguém. Pior do que um futuro desejado nunca chegar. Ele chegar e você não está preparado para ele. Esther saiu de uma órfã para se transformar na mulher mais poderosa da sua época. Mas ela se preparou para isso. José saiu de vendido, de escravo, de ex-presidiário, de um homem lançado na cisterna, jogado fora, para se transformar no governador da maior potência do mundo da sua época. Mas ele passou pela preparação. Não queira viver coisas grandes em Deus sem se preparar para isso. No meio das adversidades, que faz parte da preparação, muitas pessoas correm. É por isso que a Bíblia diz que ele não tem prazer em quem coloca a mão no arado e tira. Porque colocar a mão no arado é estar vivendo o processo da preparação de Deus para aquilo que Deus quer que você viva. Não deixe que nada te separe do chamado de Deus para a tua vida. Nada. Absolutamente nada. Por isso, com base nesses básicos entendimentos que nós estamos compartilhando, eu quero desfazer, humildemente, mas eu quero desfazer um conceito que está entregue, onde as pessoas falam assim, eu perdi a oportunidade. Lá na igreja não fala mais isso, pastor. Não, pastor, eu perdi a oportunidade. Eu falei, não, você não perdeu. Diga depois de mim para você aprender, diga assim, oportunidade. Diga alto e forte, diga assim, oportunidade. Não se perde. Ela troca de mão. Ela sai da mão do despreparado e vai para a mão do preparado. Dê um aplauso a Jesus, se você entende isso. Pode aplaudir com alegria e com força se você crê. Oportunidade não se perde. Ela sai da mão do despreparado e vai para a mão do preparado. Existia, faleceu há pouco tempo, um evangelista muito fera. Se vocês não conhecem os livros, sugiro que eu compre e leia. Reinhard Bonk, que ele tem um livro, Evangelismo por Fogo. Eu estive numa conferência que ele estava ministrando, e ele disse, uma pessoa perguntou para ele, o que você alega que Deus viu em você quando Ele te chamou para ser responsável por essas cruzadas de milagres, de milhões e milhões e milhões de pessoas? É um best-seller, Evangelismo por Fogo. Compre, busque e leia para você ver. Com cruzadas de milagres e milagres e milagres no continente africano. Ele falou assim, o que você identifica, o que você vê, o que você pensa, que conclusão você chegou, que Deus viu em você, para botar você para viver essas coisas? E ele disse assim, não, Deus não me escolheu. Ele, não, mas como você está vivendo isso? Eu disse, não, Deus não me escolheu. Deus escolheu outras pessoas. Elas disseram não para ele. Eu disse sim. Sai da mão de quem não se preparou e vai para a mão de quem se preparou. Existem coisas que Deus quer entregar na sua vida que nem era para você. Mas toda pessoa que abandona a bênção, toda vez que uma pessoa despreza a bênção, ela colhe a maldição. Então existem bênçãos que estão voando e elas estão procurando uma vida para se manifestar. Toda vez que o futuro quer se manifestar, ele procura uma pessoa. Sue no treino, se você não quiser sangrar na batalha. Agora, pastor, qual é o inimigo da preparação? No outro provérbio ele diz isso, vai ter com a formiga, ó. Isso. Essa é a verdade. Nós não nos preparamos muitas vezes por causa da preguiça. Temos preguiça em nos preparar. Nós somos uma geração fast food, tudo muito rápido. Se demorar demais, eu não consigo esperar. Eu gosto das coisas mais rápido. Hoje, eu sou de uma geração que você queria falar com um parente, se você não tinha um telefone em casa, que somente quem tinha condições financeiras tinha um telefone em casa, você comprava um bolo de ficha, andava com um monte de ficha na manhã no orelhão e colocava. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Me ajuda. Quem são os meus amigos aqui? Vem cá, meus amigos, me ajuda. Levanta a mão. Pastor, eu sei o que o senhor está falando, me ajuda aqui. Eu já sei que você é de 70, anos 70 por aí. Levanta a mão, de 70 para lá, vem. E me ajuda, não me deixa sozinho não. Eu preciso do meu time aqui comigo. Preciso do meu time comigo. Meu time tem que estar aqui. Amém? Representado aqui. Agora veja. Depois evoluiu. Foi uma novidade.
Uau! Lançaram o cartão de telefone e era digital, ficava, os créditos iam baixando e você via no orelhão, quem sabe? É isso ou não é? E as pessoas, uau, que tremendo, nossa, uau, a gente dava até aquele cartão na mão, estufava o peito, vou ali telefonar, chega, tô cheio de pose. Depois lançaram um telefone celular. Meu Deus. Tinha gente que não tinha crédito, eu não pegava, mandava o telefone pendurado. Eu estava olhando aqui, vou numa reunião. Mas não tinha nada, era só para dizer que estava o telefone. Depois o telefone virou um computador, um smartphone. Aí você, que antigamente ia lá, quer ver? Ia lá na locadora alugar filme. Pega 5 filmes e leva 8, 3 na promoção. Tem que rebobinar a fita, lá no videocassete. Se não rebobinar, paga a multa. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Olha que tremendo. Aí vem aquele monte de carro, saco de filme, o cinema em casa. E vamos embora para casa, juntar a família, pipoca. Meu filho está olhando assim e fala assim, meu Deus, eu li isso, eu estudei isso em História do Brasil. A gente chegava em casa. Só que agora não, você assiste o filme aqui. Ó. Não precisa levar mais nada. Agora presta atenção. A sua internet tem 1 giga. Aí vai levar 30 minutos para baixar um filme. Internet não vale nada. Tem aquela internet de 50 gigas. Eu não aguento esperar. 30 minutos. Tinha que ir lá para locadora, vir com aquele monte de filme, gastar 2 horas e voltar, escolher filme e voltar. Tinha que rebobinar para entregar. É uma geração que não gosta de esperar. Por isso abandona a preparação. Muitos jovens não estão conseguindo vencer os desafios na vida. E estão enfileirando os atendimentos com psiquiatras e psicólogos. Porque estão no modo TikTok. 20, 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio para ver um vídeo. Se demorar demais para resolver aquele problema, eu já abandono o vídeo. Não quero mais esse vídeo, não. Às vezes eu fui ouvir uma reportagem de um rapaz que eu acompanho. Porque lá em casa, minha família todo dia a gente torce, só rapidinho, fora de contexto, sabe? Porque a gente torce para o maior do Rio lá em casa. Nosso time é o maior do Rio. E aí eu fui ouvir uma reportagem lá do rapaz, e quando ele foi falar da reportagem para dizer das contratações, que o maior do Rio está contratando todo mundo agora. Nós vamos fazer igual o Corinthians, nós vamos contratar, não tem dinheiro para pagar, mas vamos contratar. E aí começamos a assistir ali, quando ele começou a falar um monte de coisa, antes de falar das contratações, eu fui acelerando. Pelo amor, eu quero saber da contratação. Impaciência. Eu falei, meu Deus, eu estou desse jeito também. Não ia durar 30 segundos. Preguiça. Rapidez, acelerado, velocidade. Aí quando vem um desafio da vida, que não tem como você botar no modo 2 o WhatsApp, aí as pessoas ficam frustradas. Elas abandonam, e sabe o que acontece? A identidade dela fica deformada. Levanta a sua mão direita assim, levanta. Bota sobre a sua cabeça e fala assim, as bênçãos de Deus orbitam sobre a minha cabeça, mas eu preciso ter identidade para sacá-las. Respeite os tempos, calma. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Olha para a pessoa que está ao lado assim, calma um pouquinho. Fala, diz assim, calma. Calma. Diga para ela assim, vai aprender com a formiga. Preparação. A verdadeira fraqueza é não se preparar. E a formiga nos ensina isso. Não é um touro, não é uma águia, não é um leão. É uma formiga que está falando. Se você quer superar suas debilidades, entre no modo preparação. Segundo, versículo 26, diz assim, os coelhos são um povo débil, e contudo põe a sua casa na rocha. Eu posso esticar mais 5 minutinhos, pastor? Nós ficamos assim, posso? Você me permite? Podemos? Se estiver muito ruim, eu acelero também para a gente ir embora logo. Mas eu posso, você me permite? Um pouquinho mais. Eu vou acelerar aqui, eu vou botar no modo 2 do WhatsApp aqui. Eu já passei da formiga mesmo. Então eu vou acelerar.
Os coelhos são um povo débil, contudo põem a sua casa na rocha. Sabe o que é isso que ele está nos ensinando? Olha só o que está em Joel capítulo 2, versículo 11. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Ele está dizendo que como é forte o povo que obedece. E para você entender isso, Mateus 7, 24, 25 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as obedece, as praticam, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Sabe o que o Coelho está nos ensinando? Que ele poderia tentar construir sua casa em qualquer lugar, mas ele constrói, sabe aonde? Na rocha. Construir a casa na rocha é obediência. Olhe para mim, por favor. Grave esse discernimento, querido, por favor, no teu coração. O mundo espiritual, o inimigo, não se intimida pelo que você sabe. O mundo espiritual, os inimigos, ele não recua pelo teu conhecimento. Sabe o que faz o diabo ficar aterrorizado? Não é quando você apresenta o que você sabe. É quando você pratica o que você sabe. Tudo que o inimigo quer é que a gente saia daqui sabendo tudo e não praticando nada. E muitas vezes nós estamos no modo estacionado de viver, deixamos de crescer, não sacamos as promessas de Deus para nossas vidas, porque nós sabemos, aprendemos. Deus nos ensinou, os nossos pastores vêm aqui, ministram a palavra, nos entregam os direcionamentos, nós aprendemos, mas quando nós saímos ali, nós não praticamos o que aprendemos. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas e vocês quem são? Falta de prática. O coelho constrói sua casa na rocha, na prática. Aquele que ouve essas palavras e as pratica e obedecem. Eu os assemelho como homem prudente. Veio o vento, veio a tempestade, dá contra essa casa, mas porque ela foi construída na rocha, ela não cai. Existem muitas casas caindo, não é por falta de conhecimento, é por falta de prática. Eu aconselho casais, famílias, praticamente todos os dias. Eu tenho uma agenda na igreja para atendimento. E, por exemplo, quando eu aconselho o casal, todo mundo sabe o que deve fazer. A esposa, o marido, ele sabe, ela não fez isso, mas ela tinha que ter feito aquilo. Ele não fez isso, todo mundo sabe o que eu deveria fazer e não foi feito. Então a questão não é saber. A pergunta é quem quer fazer. Um casamento, uma família, uma história, não é transformada pelo que sabe, é pelo que pratica. Se na sua casa não tem um culto no lar, se você não senta para ministrar a sua família, quem vai ministrar? Quem vai ministrar? Se não sou eu que assumo a responsabilidade para ministrar minha família, quem é que vai assumir no meu lugar? Se não sou eu que vou orar pela minha esposa, pelo meu filho, quem vai orar no meu lugar? Será que eu estou querendo terceirizar algo que eu aprendi, eu aprendi, não foi para eu terceirizar, eu aprendi para eu fazer. Edificar uma casa é obedecer a palavra. Uma pessoa, ela não cai porque ela é fraca. Ela cai porque é desobediente. Você não vê uma pessoa caindo porque ela era fraca. Eu caí porque eu sou fraco, não. Porque o coelho é fraco. Ele só não é desobediente. Você não pode perder para a formiga nem para o coelho. Eles também são líderes. Se você fala, não, pastor, é muito difícil vencer um leão, tudo bem. Nossa, pastor, como é que eu vou voar com uma águia? É muito difícil, tudo bem. Mas eu não trouxe nenhum deles aqui hoje. Eu trouxe uma formiga. Eu trouxe um coelho.
para mostrar que você também pode vencer. Terceiro e penúltimo, o gafanhoto. Lembra da época do Covid? Na época do Covid teve aquela pandemia de Covid, fecha tudo, e logo depois, não sei se vocês vão lembrar, mas falaram que estava vindo uma nuvem de gafanhoto lá da Argentina, ia devastar todas as plantações. Vocês lembram disso? Teve isso. Mas tenta pesquisar depois no Google, na internet, quando você for. Deixa eu pesquisar o que aquele pastor falou. Veja se você vê assim, olha, os lavradores estão desesperados, porque está vindo um gafanhoto, tem um gafanhoto vindo aí, e o gafanhoto vai fazer um arraso na plantação. Você não vai achar isso. Nenhum lavrador fica desesperado porque tem um gafanhoto vindo para fazer um arraso na plantação dele. Mas fala para um lavrador que tem uma nuvem de gafanhoto vindo na plantação dele. Ele bate desespero, sabe por quê? Porque um gafanhoto não faz nada. Mas uma nuvem de gafanhoto faz um estrago. Pastor, o que nós aprendemos? O versículo 27 diz assim: os gafanhotos não têm rei. E contudo, todos saem em bandos. Eles saem como? Como que eles saem? Sozinho? Sozinho não fazem nada. Como que eles saem? Em bandos. Olhe para mim, por favor. Por gentileza, me franqueie sua atenção. Existem coisas que você não venceu, porque você quis resolver sozinho, e deveria ter resolvido com a sua igreja, com seus pastores, com seus líderes. Existem coisas que nós temos que aprender a pedir aqui aos pés do Senhor Jesus, com a nossa família espiritual. Pastores, líderes, igreja, louvor, ministério, me ajuda em oração, minha família precisa de ajuda, eu preciso me conectar com você, nós precisamos nos unir, nós temos que entrar num propósito, nós temos que entrar fortalecidos juntos, sabe por quê? Porque quando uma igreja se une em oração, o inimigo fica desesperado. Dê um aplauso a Jesus, sim, tem que estar sendo dito. Pode aplaudir forte se você crê nisso. Observa que quando Jesus vai sair para cumprir seu ministério, primeiro ele forma a sua família espiritual. Primeiro ele chama os seus discípulos, ele forma os discípulos, depois sai para cumprir. Porque você não escolheu sua família biológica. Você não escolheu quem seria seu pai e sua mãe. Mas a sua família espiritual é você que escolhe. E Deus te deu pastores, uma família espiritual. Não é para você frequentar a igreja. Frequentar, a gente frequenta cinema, shopping. A gente frequenta cafeteria. Família, seja biológica ou espiritual, não se frequenta. Família se pertence. Diga assim: eu pertenço a essa família. Não, diga com força e com fé. Diga: eu pertenço a essa família. Diga: eu não frequento essa família. Diga: frequentar, eu frequento o shopping. Diga: frequentar, eu frequento o cinema. Diga: eu frequento cafeteria. Mas família eu pertenço. Quando você pertence, você se une. Se une em oração, se une em propósito, se une em jejum, se une em consagração. Estamos unidos. E o gafanhoto está nos ensinando. Que às vezes você vai tentar resolver seu negócio sozinho, o inimigo está olhando para você e está rindo. Porque tem coisas que você só vai conseguir vencer através da união. Provérbio 18:1 diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Provérbio 18, versículo 1. Diga depois de mim assim, diga: aonde é a equipe? Diga: onde é a equipe? A conquista. Se vocês se unirem aqui a partir de hoje como uma família espiritual, nem toda a força do inferno é capaz de resistir o que Deus quer fazer nesse lugar. Quarto e último, vamos finalizar. A aranha. É o quarto e nós finalizamos. Versículo 28 diz assim: a aranha se pendura com as mãos e está nos... Aonde que ela está? Aonde? Palácio. Eu gosto disso. Ela não quis ir para o esgoto. Sabe onde ela construiu a casa dela? Sabe onde ela construiu a moradia dela? No palácio.
Tem gente que, podendo escolher um jeito de viver de palácio, está escolhendo um jeito de viver de esgotos. Agora olha o que ela nos ensina. A quarta coisa, e finalizamos aqui, é a excelência. Porque palácio aponta para a excelência. Eu vou falar rapidamente sobre excelência. Excelência é você fazer o seu melhor. Com o que você tem no momento. Eu vou dar um exemplo para vocês lá na igreja, pastor. Tem pessoas que eu já pedi coisa, eu pedi uma vez, nunca mais peço. Tem anos que estão na igreja, nunca mais pedi. Eu não peço mais. Porque cada pessoa é um endereço. E você pode ser um endereço da excelência. Então você vai ser procurado. Aquilo que entrega para você, você devolve igual, melhor ou pior. No trabalho é a mesma coisa. Existem pessoas, nossa pastor, o Brasil está em crise. Está em crise não. O Brasil está carente de pessoas profissionais excelentes. Porque o excelente, ele é especialista. Você vai numa consulta de um médico clínico, eu vou fazer uma conta redonda, tá? Só. Talvez você vai pagar R$300 num clínico. Mas se você for num especialista é 600. Se você quer prosperar nessa terra, aprenda a ser alguém excelente, uma identidade muito consolidada daquilo que você escolheu ser. Lembra do álcool em gel na Covid-19? 70%? Ninguém achava. Vou dar um exemplo. Você ia na farmácia, dias normais, um potinho de álcool em gel 70% custava R$5. Na pandemia custou 50. Eu estou falando números aqui, tá? Não leve a conta esses números não. Mas você lembra do que eu estou falando, sim ou não? Álcool em gel 70%, todo mundo tentando achar aquilo virou ouro. Álcool em gel 70%, ai que mata o Covid, e não sei o que, farmácia, vamos tentar comprar, mas era R$5, meu Deus, é 50, o cara está pagando, não quer saber quanto é não, eu quero é pagar, eu preciso do álcool em gel 70%. Por quê, pastor? Por quê? Porque tudo que tem pouco, vale muito. Tem pouca gente que faz as coisas com excelência. Quando um se levanta, ele vale muito. Arã escolheu a excelência. Eu quero é morar no palácio. Eu quero ter uma identidade muito consolidada na excelência. Quando citar um nome na área que eu trabalho, o meu nome tem que ser lembrado. Não como endereço a não ser procurado. Tem gente que ela entra num mercado de trabalho e alguém fala assim, vamos procurar fulano para fazer. Tem alguém fala assim, benze com a mão canhota, sangue de Jesus tem poder. Sai fora daí. Meu Deus do céu, isso é problema, isso é B.O., isso é B.O., isso é enrolado, isso não dá nada. Mas querem viver as promessas de Deus. Diga, as promessas de Deus, elas orbitam sobre a minha cabeça. Mas eu preciso ter uma identidade. Eu conheço Jesus. Paulo eu sei quem é. Mas e vocês quem são? É o que o texto está dizendo. E nós fizemos essa leitura. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. Portanto, você precisa de sabedoria? Peça a Deus. Que esses 4 bichos, esses 4 seres, supriram suas debilidades através da sabedoria. Eu não trouxe leão. Hoje eu não trouxe uma águia. Eu não trouxe um touro. Eu não trouxe um elefante. Eu não trouxe nenhum animal, um tigre, que são conhecidos por sua força. Eu trouxe 4 seres bem simples. E a Bíblia diz que são os menores dessa terra. Então eu queria te convidar a ficar de pé só para fazer uma oração, posso? Amém? Para nós finalizarmos. Peço já a todos, perdoe pelo avanço do horário, mas eu queria compartilhar essas 4 coisas com vocês e investir um pouquinho de tempo para me apresentar um pouquinho minha família. Muito obrigado pelo carinho, a todo o ministério, toda a igreja, obrigado aos pastores pelo carinho. Mas a palavra de Deus, ela diz
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos livremente, de boa vontade, Ele concederá. Você pode fechar os seus olhos por um instante, coloca a mão no seu coração. Hoje Deus nos trouxe aqui hoje para frustrar a frustração. Se o inimigo tentou trabalhar na sua vida para te frustrar e você desanimar, entristecer, se sentir fraco, sem força e falar assim, olha, eu já nem sei mais o que fazer, eu estou tão cansado e desanimado, eu estou frustrado. O Senhor está usando esses 4 seres para frustrar a frustração, dizendo, não, você pode muito mais do que isso. Se o que te faltou é sabedoria, Ele está dizendo, peça para mim, porque eu dou sabedoria para todos que pedem, eu faço isso livremente. Pai, eu quero engrandecer o Teu nome, reconhecer o Teu senhorio, exaltar, ó Pai querido, a mensagem da cruz do Calvário. Obrigado, ó Paizinho querido, obrigado, Jesus de Nazaré. Obrigado, ó Pai eterno, porque todos os dias a Tua bondade tem nos visitado, a Tua bondade tem, ó Pai querido, nos alcançado, a proteção e a provisão que vem dos céus. Todos os dias repousa sobre nós. Mas nós estamos diante da Tua igreja, diante do Teu povo, diante de mais uma família linda, linda família, essa família espiritual. Estamos unidos em fé nessa hora, Pai, para declarar, ó Pai querido, que esse é o tempo das orações respondidas. Eu quero profetizar sobre a Tua igreja, Pai querido, que esse é o dia de orações respondidas. Portanto, ó Pai, responda a oração do Teu povo. Aqueles que estão engajados, ó Pai, no projeto de orar nesse momento. Aqueles que estão, ó Pai querido, abrindo seus corações, ó Pai, para orar, para falar ao Senhor. Pai, visita cada oração, visita cada mente, visita cada coração, ó Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Manifesta o Teu Filho Jesus Cristo nesse lugar. Manifesta uma vez mais o Teu Filho Jesus Cristo. Manifesta o Teu Filho Jesus Cristo. Manifesta o Teu Filho Jesus Cristo. Manifesta o Teu Filho Jesus Cristo nesse lugar, ó Pai. Manifesta em cada vida, manifesta em cada família aqui representado. Manifesta o Teu Filho Jesus Cristo. Nós sabemos que todo lugar, toda história, toda vida, toda família, ela é comum até que o Senhor passe por ela, Pai. Passe sobre a Tua igreja, passe sobre o Teu povo, passe, ó Pai querido, sobre cada família aqui, e mude a história, mude destinos, ó Pai querido. Hoje, ó Pai querido, nós declaramos, ó Pai, céus abertos. Hoje nós declaramos com portas dos céus abertos nesse lugar. Hoje nós nos unimos, ó Pai, com tudo que foi preparado aqui para essa noite, ó Pai querido, onde nós sabemos, ó Pai eterno, que aponta para uma mesma direção, aponta para a direção das orações serem respondidas. Portanto, ó Pai, nós declaramos ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, não retenha, não segure absolutamente nada, solte todas as bênçãos, solte todas as promessas. Hoje nós declaramos o cumprimento das promessas do Senhor nesse lugar. Hoje nós declaramos o cumprimento das promessas do Senhor sobre cada família aqui representado. Ah, Pai, hoje nós nos unimos em fé e oração. Hoje nós nos unimos com ousadia e com intrepidez na Tua presença, para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós expurgamos, ó Pai, todo espírito, ó Pai querido, que tenta gerar no coração dos Teus filhos a frustração. Hoje nós saímos daqui no modo empolgado. Hoje nós saímos aqui no modo animado. A Tua palavra diz que quando o Senhor vai curar uma pessoa que está desanimado, o Senhor declara: tenha bom ânimo. E a partir do momento que estamos animados, a cura vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Hoje nós declaramos uma igreja, ó Pai querido, que vai transbordar para a glória do Teu nome. Uma igreja relevante nesse lugar, para a glória do Teu nome. Jesus Cristo, seja exaltado, em todo tempo engrandecido, em todo tempo exaltado, em todo tempo engrandecido. Hoje nós oramos e abençoamos uma vez mais cada vida, em nome de Jesus. Quem recebe pela fé, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Dê esse forte aplauso a Jesus se você recebe. Deus abençoe.